Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado por esse momento aqui, onde podemos louvar o Senhor através dos cânticos, dos hinos, das orações e agora através da Tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor remova o véu dos nossos olhos, do nosso coração, que possamos contemplar somente a Ti, Senhor. Fala conosco nesta manhã, que a Tua palavra venha trazer transformação para a nossa vida e que o Teu nome seja glorificado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos trabalhar um pouco em cima de Apocalipse, tá? Por que isso? Bom, como diz a palavra, né? A palavra está sujeita ao profeta, né? Então, tudo que o pregador vai falar, provavelmente é algo que Deus já falou com ele e situações que ele já passou. Essa semana nós tivemos a experiência de assistir um documentário bem atormentador, vamos dizer assim. Nesse documentário, ele estava trazendo a situação das igrejas na Europa. Irmãos, é chocante. É chocante. Dia 31 de outubro agora, o que acontece? O que é celebrado no dia 31 de outubro? Vocês se lembram? É o Halloween. Mas para nós, cristãos protestantes, é o dia da Reforma Protestante, que aconteceu em 1517. Então, dia 31 de outubro, estamos celebrando 508 anos da Reforma Protestante. A reflexão hoje que nós vamos trazer de Apocalipse é para nós meditarmos sobre tudo isso. E o título, para fixarmos o que nós vamos falar aqui é: Onde estou? Onde estou? Se alguém te liga em algum momento, em alguma situação do dia, aí pergunta para você: onde você está? Qual a resposta que nós daremos? Eu estou na rua tal, estou na casa de fulano, estou em casa, estou não sei aonde. Mas qual seria a resposta esperada por Deus? Onde estou? Em Cristo. Esse é o melhor lugar para nós estarmos. Tá? E nós vamos trabalhar em cima disso hoje. A leitura de hoje é Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 até o 8, e depois o 2, capítulo 2, verso 7. Então, Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual restou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, das 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Todos juntos agora o capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Então, como nós estávamos dizendo, dia 31 de outubro, celebramos 508 anos da Reforma Protestante. Acredito que todos aqui já sabem o que aconteceu, né? Foi uma tentativa de Lutero de reformar a igreja. É um movimento histórico que surgiu como uma reação às práticas religiosas e políticas que eram adotadas pela Igreja Católica Romana e que trouxe profundas transformações sociais ao redor do mundo. Então, a Reforma Protestante, ela mexeu com o mundo, principalmente o Ocidente. O monge Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano e era professor de teologia. Ele estava insatisfeito com a venda das chamadas indulgências, que supostamente garantiriam o perdão dos pecados concedidos pela Igreja Católica Romana
porém mediante um pagamento em dinheiro. Ou seja, você tinha que comprar a sua salvação. E não só isso, você comprava até dos seus entes queridos já falecidos, dos seus parentes, dos seus amigos, você podia pagar, e a ideia que era trazida ali é que eles seriam salvos, né, do purgatório, da perdição, enfim. Mas para Lutero, isso contrariava veementemente o ensino bíblico da salvação pela graça. Somos salvos pela graça, mediante a fé, né, como vemos em Efésios. Então, em 1517, Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, um convite à comunidade acadêmica para um debate sobre aquilo que ele estava denunciando e criticando. Então, ele não queria mudar de igreja ou construir uma nova igreja. Ele estava propondo uma reforma. Fala, gente, tudo isso aqui que eu estou vendo é contrário às Escrituras. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ajustar isso. Então, esse momento em qual ele fixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, é o início, ficou marcado como o início da reforma. Na verdade, existem pré-reformadores, monges de séculos passados já até, de 1300, 1400, que já estavam iniciando, já estavam dando passos ali contrários ao que o catolicismo romano da época estava pregando. Mas 1517, com as teses de Lutero, ficou marcado como o início da reforma. Não demorou muito até que outras pessoas encontrassem eco no grito de Lutero, né? Quem foram essas pessoas? João Calvino, ele era francês, mas desenvolveu seu ministério na Suíça. Teve também Zwinglio, que era também suíço, John Hus, que era da República Tcheca, e John Knox, que era da Escócia, que é o principal fundador do presbiterianismo. Só estou citando esses nomes para a gente ter uma noção das pessoas e dos lugares e de quando, tá? Para a gente se localizar na história. Então, entre os pilares que os reformadores trouxeram, estava a luta pela democracia, liberdade de expressão e pensamento, incentivo à educação, independência do Estado em relação à Igreja. Também ficou criado os 5 solas da Reforma. O que são os 5 solas da Reforma? 1. Só a Escritura. A Escritura é a nossa regra de fé e prática, é a nossa autoridade máxima. Nós devemos ser fiéis e obedientes à palavra de Deus, que são as Escrituras. Só Cristo, somente Cristo, tá? Não é Cristo mais alguma coisa, Cristo é suficiente, não precisamos de mais nada. Só a graça, só somos salvos pela graça de Cristo. Não precisamos de atos, pagamentos, ações, não. A salvação é um presente de Deus que nos foi dado, amém? Só a fé, então nós somos salvos pela fé. É porque nós cremos na obra de Cristo, nós nos apropriamos disso, isso é fé, nós cremos nisso. E só a Deus glória, ou seja, tudo que um crente faz é para dar glória a Deus. Não é glória para mim, para um outro, para um irmão morto do passado, que hoje se chamam de santos, né? Não, a glória é somente a Deus. Então esses são 5 solas, só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé e a glória só a Deus. Amém? Amém. Então, quais são os países envolvidos aqui na reforma, no início da reforma? Nós falamos os nomes das pessoas e os países conectados: Alemanha, Suíça, França, Inglaterra, Escócia, enfim, nós estamos falando da Europa. Um movimento iniciado e que se expandiu ao redor do mundo, começou na Europa, há 508 anos atrás. Agora eu pergunto, o que a Europa tem para comemorar 508 anos depois da Reforma? O berço da Reforma Protestante, um marco de virada na história da humanidade ocidental. Grande protagonista da liberdade, da saúde, da educação, da democracia, enfim. 500 anos depois, onde está o Cristo, tanto defendido por esses gigantes da fé? Onde está Cristo nessa história? Onde está a fé cristã na Europa hoje? Seja ela protestante ou católica romana, viu, irmãos? É a fé cristã como um todo. Onde ela está na Europa hoje? Não só na Europa, como até mesmo na América do Norte, estão dizendo, proclamando isso fortemente, de que estão se tornando uma civilização pós-cristã. O cristianismo passou, não existe mais, né? Não totalmente, é claro, a gente sabe disso, mas
O caminhar das coisas está levando esses lugares para uma sociedade pós-cristã. Misericórdia, né? Muitos ainda na Europa, na América do Norte, se dizem cristãos, mas de acordo com as pesquisas e o hábito das pessoas, elas não frequentam os templos, não participam das reuniões, não estão frequentes numa comunidade para meditar na palavra de Deus, para orar em comunidade, para aprender das Escrituras. Isso não acontece. Seja ela, essa comunidade católica romana ou protestante, tá? E muitos jovens, os jovens da nova geração, eles até se declaram ateus, que não têm religião. Um homem foi entrevistado um dia na Europa, recentemente, e ele disse que o desejo no coração dele era que pelo menos os filhos crescem em Deus. No mínimo isso, ele já não esperava muita coisa, mas pelo menos os filhos crescem em Deus. Lembra que em mensagens passadas nós falamos do rei Josias, como que as gerações passadas não conheciam Deus, a Bíblia ficou perdida, ficou escondida lá no meio dos escombros. Irmãos, basta uma geração para Deus se perder na história da sociedade. Se nós não falarmos de Deus, não pregarmos as Escrituras para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para a nossa família, para os nossos amigos, a próxima geração será uma geração que não conhecerá Deus. E o que anda acontecendo lá na Europa? Entre aspas, né? Nós chamamos, é conhecido como igrejas, mas na verdade são templos históricos, centenários, que foram construídos com a finalidade de adorar a Deus, estão se transformando em bares, restaurantes, museus, bibliotecas, pista de skate e, pasmem, boates. Boates, irmãos. É isso que os templos que outrora eram dedicados ao culto a Deus estão se tornando na Europa. Eles estão à venda. Se você entrar nos sites imobiliários, eles estão lá, estão à venda. Por quê? Não tem quem frequenta, não tem quem ocupa. A manutenção é caríssima. Não tem como sustentar isso. Então, no lugar do púlpito, onde era pregada a palavra de Deus, hoje tem um DJ. Nos bancos, onde tinham fiéis, antigamente, hoje tem mesas servindo bebidas. Onde antes havia louvores a Deus, hoje ecoa música eletrônica, com batidas aceleradas, luzes frenéticas, extasiando seus frequentadores. Onde antes havia comunhão e amor fraternal, hoje há pegação e abuso desenfreado de sedução e luxúria. Isso está acontecendo no que antes era casa de adoração de Deus. O lazer foi introduzido no lugar da fé. Cultos e templos estão cheios, mas o eu é satisfeito e celebrado, não mais Deus. O culto continua, mas o Deus mudou. O eu agora é adorado e servido. É isso que anda acontecendo em muitos templos na Europa. Por que nós estamos presenciando tudo isso? Por que quando a gente assiste um documentário desse, ou ouve testemunho de pessoas que moram lá, ou que foram lá e voltaram e nos contam isso, por que isso está acontecendo? Qual que é a resposta, será, que nós podemos dar a isso? Nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 7 de Apocalipse. Eles não deram ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. Esse pode ser o nosso problema, irmãos. Esse problema não está lá na Europa. Não está em países imperialistas, comunistas, que a palavra não pode ser pregada. Esse problema pode estar aqui, no nosso meio, se nós não dermos ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. Vamos para Gálatas capítulo 5? Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos ler junto? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Deixa aberto aí no Gálatas 5. Então, o que está dizendo aqui? Qual que é o objetivo de Cristo na sua morte e na sua ressurreição? Nos libertar. Libertar do quê? Da morte. Libertar do eu, dos meus pecados, da escravidão que nós vivíamos antes. Nós somos livres. Cristo nos libertou. Aí no versículo 13, ele continua. Ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, servos uns dos outros pelo amor. Então, nós somos livres. Mas aí, o que Cristo espera que nós façamos com a nossa liberdade? Não usemos para dar ocasião à carne. Não é porque agora eu sou livre, eu posso pecar
à vontade. Né? Em Romanos 6 ele fala isso. Então agora nós somos salvos pela graça, recebemos a graça, então eu posso fazer o que eu quero livremente? Ele falou, não é assim. Tá? Nós somos agora servos do Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos o que Ele fez por nós e em gratidão a isso, em reverência a isso, nós o agradamos, certo? Então, um ponto da reforma, ela foi muito importante, como nós já lemos aqui. Ela também nos ajudou a tomar posse dessa liberdade. Nós estamos livres agora. Então, a reforma libertou o povo das garras do sistema religioso, do evangelho do medo, da tirania, do controle manipulador, clerical. Mas, aos poucos, o povo não soube o que fazer e não fez o que deveria estar fazendo. E novos senhores foram assumindo o coração das pessoas. E novos ídolos foram levantados. Essa história não é nova, ela é muito velha. Se nós voltarmos lá em Gênesis, logo no capítulo 3, a gente já vê o que aconteceu. Deus colocou o homem no meio do jardim, encheu aquele jardim de árvores, com toda sorte de frutos, boas, uma maravilha, um paraíso. Mas ele disse que em uma árvore que o homem não deveria comer. Uma árvore. Todas as demais podia comer livremente. Então o que o homem fez? Na verdade, não foi o que ele fez, foi o que ele deixou de fazer. Ele pecou porque ele não estava fazendo o que ele deveria estar fazendo. Se ele estivesse se alimentando de todas as árvores que o Senhor Deus tinha plantado no jardim, por que ele ia buscar uma outra lá que está sozinha, lá no meio, que Deus falou para não ir? Muitas vezes esse é o nosso problema. Uma experiência pessoal. Esses dias eu estava lá trabalhando na chácara, limpando tudo, roçando, podando, aquele sol, aquele calorzão. Aí, de repente, eu sentia que a glicemia caía, a força queria acabar. Falava, nossa, preciso comer alguma coisa. Então, no comer alguma coisa, eu tinha duas opções. Eu poderia subir até a cozinha, revirar os armários lá. Com certeza eu ia achar uma bolachinha, alguma coisa industrializada num pacotinho. Poderia comer isso? Poderia. Qual é a outra opção? O mês de outubro, setembro e outubro, é um mês bem farto. O que estava acontecendo lá na chácara? Tinha amora, acerola, pitanga, jabuticaba, mamão, tudo isso. Então, ao invés de eu ir lá na cozinha, fuçar no armário e comer um produto químico industrializado, eu ia no pé de amora, eu comia amora. Eu ia no pé de jabuticaba, chupava jabuticaba. Eu ia lá no pezinho de mamão, eu tenho mamão, eu partia ele no meio, comia ele ali, no meio da roça ali do serviço. Então, eu não subi para comer porcaria, porque eu estava comendo o que eu deveria comer, que é muito mais saudável, muito melhor para a minha saúde, muito melhor para a minha glicemia. Então, por que eu deixei de fazer o que eu não deveria fazer? Porque eu estava fazendo o que eu deveria fazer. Esse é o nosso problema. Nós fazemos o que não devemos, porque deixamos de fazer o que devemos fazer. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. Por que eu não estou fazendo outra coisa? Porque eu estou fazendo o que eu devo fazer. Que o Senhor determinou. Falou, primeiro dia da semana, se reúnam, partam o pão, tomam o cálice, tenham comunhão, lembrem da minha morte e ressurreição. Por isso nós estamos aqui. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Volta um pouquinho aí em Gálatas, já que você está aí, capítulo 3, do 1 ao 3. Gálatas 3. É só o verso 1 e o verso 3, tá? Gálatas 3, 1 e o verso 3. Vamos ler junto? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Verso 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então o que o apóstolo está falando aqui? Que eles começaram no Espírito. Começou certo, mas aos poucos foi dando essa liberdade, foi dando lugar aos prazeres carnais. E agora eu estava abandonando o Espírito e satisfazendo a vontade da carne. Esse foi um perigo que não foi anunciado em Gênesis, aconteceu durante toda a história do povo de Deus, aconteceu no Novo Testamento, aconteceu na Reforma Protestante e nós estamos sujeitos nela até hoje. Eu posso abandonar o Espírito e querer satisfazer a minha carne. Senhor Jesus. Então, voltando para Apocalipse, o que nós podemos aprender logo no início do livro? O que significa Apocalipse? Você sabe, Vinícius? Apocalipse. O nome Apocalipse, ele significa revelação. Então, aqui na nossa Bíblia está escrito Apocalipse, mas poderia muito bem estar escrito revelação.
É um livro de revelação. E o que significa esse termo? Muitas pessoas conhecem como fim dos tempos, né? Você fala Apocalipse, fim dos tempos. Mas na verdade ele é revelação. E qual que é o sentido dessa palavra? O sentido dela é de tirar o manto, é de descobrir. Era algo que estava lá, sempre existiu, mas estava encoberto. Agora, o manto foi tirado, o véu foi tirado e há uma revelação. Lembra do que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 3? Que quando, né, o povo de Deus lia a lei, lia Moisés, eles tinham como que um véu que não deixava eles ver. Eles não conseguiam ver. Mas que agora, através do Espírito, esse véu foi removido. E o que nós vemos quando o véu é removido? Olha o que João falou em Apocalipse. Logo no primeiro capítulo, no verso 1. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo. Amém. Aí, ó. Qual que é a revelação que João está trazendo? A revelação de Jesus Cristo. Então, quando o povo lia o Antigo Testamento, eles não viam Jesus Cristo. Esse pode ser o nosso problema. Você pode ler a Bíblia, eu posso fazer uma pregação aqui correta, expondo a Bíblia, mas se isso não nos revelar Cristo, irmãos, será inútil. Vocês lembram do episódio dos discípulos de Emaús, lá em Lucas 24? Que eles estavam caminhando e tal, aí o Senhor apareceu a eles e começou a expor as Escrituras, revelando que elas falavam deles. Falava de Jesus. Precisava expor as Escrituras para aquelas pessoas? Não. Todo bom judeu conhecia as Escrituras. Boa parte dela decorada. Só que Jesus estava mostrando para eles que não era suficiente conhecer apenas aquilo. Tudo aquilo estava apontando, levando o povo para Ele, para Jesus Cristo. Então nós precisamos ter a revelação de Jesus Cristo. Se isso não acontecer na nossa vida, não haverá transformação, não haverá salvação, não haverá regeneração. Tudo é para Ele, por meio dEle e para Ele. Tudo é dEle, certo? Então, a revelação de Apocalipse é da pessoa do Senhor Jesus Cristo como Redentor do mundo. E o que João estava falando aqui mais? Ele fala aqui, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos. E que Jesus Cristo é o Senhor. João, irmãos, para ele falar isso naquela época, como para qualquer pessoa naquela época, falar que Jesus Cristo era o Senhor, era uma sentença de morte. Porque logo ali no início do período de Jesus, estava começando o culto ao imperador. O imperador romano, ele era tido como uma encarnação de Deus. Ele era o Filho de Deus na Terra. Então ele deveria ser adorado. Ele era Deus. Ninguém mais podia estar acima do imperador. Mas quando os discípulos começam a proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, isso mexe com o imperador. E aí começa a haver morte, perseguição, prisão, tortura, toda espécie de maldade começou a acontecer com os primeiros discípulos, porque eles diziam que Jesus Cristo é o Senhor, não é o César. O único culto que devemos prostrar é para o Senhor Jesus. E quem era João? Aqui ele mesmo se identifica como servo, mas no Evangelho de João, no capítulo 21, ele fala que ele era o discípulo a quem Jesus amava e que ele reclinava a cabeça no peito do Senhor. Olha só, quem está tendo a revelação de Jesus Cristo aqui? Alguém que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Irmão, você quer ter revelação de Jesus Cristo? Reclina a cabeça no peito dele. Ouça o que ele tem para falar. Descansa no seu peito, né? Tenha paz nele. Esse era João. E ele também era servo. Então, aquilo que eu contei daquele homem norte-americano que desejava, no mínimo, que o seu filho cresça em Deus, aqui João está falando que ele é servo do Senhor. O que é um servo naquela época? Era um escravo. A palavra grega aqui era escravo. Mas não era um escravo no sentido negativo, né? Para nós é uma palavra muito forte, né? Porque a gente lembra da escravidão aqui do século XVII, século XVIII, né? Mas a escravidão que ele está falando aqui é daquele Senhor amoroso. Um Senhor que ele pode reclinar a cabeça no seu peito e descansar. É por reconhecer tudo que ele faz, que ele fez por nós, é que nós entregamos a nossa vida para ele. Então, reconhecer Cristo como Salvador, amém, já é algo grandioso, mas nós não podemos estacionar aí.
nós também precisamos entendê-lo como Senhor, como amo, como dono da nossa vida. Tudo que eu faço tem que dar glórias a Ele, certo? Então Ele é Salvador e Ele é Senhor. Esse é o nosso problema. Se você for olhar aqui nos Evangelhos, o título, entre aspas, que mais dado a Jesus é de Senhor. É porque nós somos seus, entre aspas, escravos, né? Ele é o nosso amo. Nós o amamos pelo que Ele fez e nós entregamos a nossa vida a Ele. A nossa vida é dele. Ele deve ser o Senhor da nossa vida. Então, esse era João. E aonde estava João? Se você continuar lendo aqui, ele vai falar que ele estava na ilha de Patmos. Mas lembra que eu comecei fazendo uma pergunta? Onde está? Onde você está? Onde João estava? Leia o versículo 10 para mim, fazendo um favor. Apocalipse capítulo 1, verso 10. Só o comecinho. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, aonde João estava? Em espírito no dia do Senhor. Olha que lugar maravilhoso. Ele era um discípulo amado, servo do Senhor, e estava no espírito. Juntando tudo isso, irmãos, o que nós vamos receber? Revelação de quem Jesus Cristo é. É um pacote completo. Na revelação de Jesus Cristo, nós sabemos que somos amados, entregamos nossa vida a Ele, somos seus servos e andamos no Espírito. Olha que coisa linda, né? Então, e essa declaração que o apóstolo João fez aqui em Apocalipse foi a mesma que o apóstolo Paulo fez em 1 Coríntios capítulo 2. Ele fala que ele se achou em espírito, né, para receber revelações, coisa que no homem carnal não é possível. Na carne eu não posso compreender as coisas espirituais. Somente o homem espiritual compreende as coisas espirituais. Então, João estava em espírito no dia do Senhor. E ele estava numa ilha chamada Patmos. A gente lê isso nas cartas dele aí. E essa ilha, ela era usada pelo Império Romano para prender criminosos de alta periculosidade. Agora eu pergunto, um idoso de praticamente 90 e poucos anos, que segundo os historiadores aqui era a idade de João, esse homem era um homem de alta periculosidade, irmão? De jeito nenhum. Onde estava o perigo de João? Na proclamação de que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. O perigo de João não estava na sua força física, no armamento bélico, nos seus exércitos. O poder de João estava na palavra de assumir que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Essa é a maior arma que nós temos, irmãos. Existe uma voz aí fora, várias narrativas, querendo colocar coisas como senhores da nossa vida. Mas nós temos que proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. E isso, irmãos, vai incomodar muita gente. Tá? Eu não preciso sair brigando, manifestações, passeatas, não é isso. Vingança, a nossa proclamação, com a nossa boca e com a nossa vida, é de que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Amém? Então, o significado de Patmos significa mortal. É um termo, etimologicamente falando, significa meu destruidor. Então, o nome Patmos significa meu destruidor. E como que isso casa com a nossa história aqui? Irmãos, João estava totalmente destruído por causa do Evangelho. E eu não estou dizendo destruído fisicamente, psicologicamente. Foi o que nós cantamos em um dos hinos aqui. Se, irmãos, o Evangelho não me destruir, não revelar quem eu sou, quão mal eu sou, quão pecador eu sou, eu não terei uma revelação de quem é Jesus Cristo e da obra que Ele fez. Somente a partir do momento que nós somos quebrados, mortos, né? Destruídos pelo Evangelho, que é isso que o Evangelho faz, né? Ele é uma boa notícia? É. Mas antes da boa notícia, ele traz amar. Qual é amar? Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Se eu não reconhecer isso, não tem como eu receber a boa notícia que é o Evangelho. Então o Evangelho precisa me destruir. Aqui o apóstolo João era alguém completamente destruído pelo Evangelho. Alguém que falou assim, ó, eu sou servo de Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse era o perigo que João enfrentava, irmãos. Como que você consegue destruir uma pessoa dessa? Não tem como. Porque se eu já fui destruído pelo Evangelho, se o Evangelho já mostrou quem eu sou, o que alguém externamente pode fazer? Jesus disse, você teme os homens aí que podem te matar sua carne?
tema antes aquele que pode condenar sua alma para o inferno. Alguém que foi destruído pelo Evangelho, creu que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, que venceu a morte e que nós estaremos eternamente com Ele, nada pode nos destruir, irmãos. Nós somos indestrutíveis. Amém? Porque o Evangelho já nos destruiu. E agora Cristo está nos reconstruindo, a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Senhor Jesus. Ele é o nosso bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então nós reconhecemos que fomos comprados por um Senhor, que Ele é amoroso, onde nós podemos reclinar a cabeça no seu peito e também ouvir dele, discípulo amado meu. Amém? Amém. Senhor Jesus. Então, essas igrejas físicas que João está revelando aqui, mostrando, mencionadas no Apocalipse, elas não existem mais, né? Pérgamo, Éfeso, Sardes, Tiatira, Laodiceia. Só ficaram ali as cidades antigas, os escombros, né? Vestígios de um cristianismo primitivo. Mas o significado e a mensagem que Jesus deixou para aquelas igrejas estão valendo até hoje. E nós aqui 2000 anos depois, irmãos, podemos e devemos aprender com essas igrejas. Essas cartas às 7 igrejas, ela é a completude da igreja de Deus, através dos séculos. O número 7 no Apocalipse, ele é muito sugestivo, não, na Bíblia inteira, né? Ele tem o sentido de completude, algo que é completo. Por exemplo, a semana tem 7 dias. Completou uma semana, começa uma nova, né? Esse é o sentido numérico ali do 7. Então, o Espírito Santo, ele ainda continua falando. E como ele falou aqui na carta em Éfeso, ele caminha por entre as igrejas. E ele ainda tem palavras de elogios e de críticas. Essa é a igreja atual. A igreja é perfeita? Só tem elogios da parte de Deus? Não, senhor. E isso é o que faz muitos irmãos, muitos crentes, se desviarem da fé. Porque elas entram lá e facilmente elas percebem falhas, defeitos. A igreja é perfeita? Ela não é. Todas elas aqui receberam críticas do Senhor. Mas outra coisa importante, todas elas também receberam elogios e também em todas elas haviam vencedores. E o foco de Deus não é condenar, mas é salvar. Então ele está elogiando ou criticando com o fim de nos salvar. Amém? Então logo no período de João, os irmãos sofreram com a perseguição. Mas o que a perseguição trouxe para a igreja? Crescimento. Foi o maior período de crescimento da igreja, é quando ela é perseguida. Olha que coisa que parece que não faz sentido. A palavra avançou, chegou até nós hoje, 2000 anos depois. Nós estamos aqui pregando as mesmas coisas, falando do que eles falaram, do que eles ouviram. Nós somos testemunhas, assim como eles. Como Hebreus fala, né? Que há uma grande nuvem de testemunhas. O Senhor está juntando, através dos séculos, testemunhas que falam do amor, que falam do perdão, da graça. Então, ainda hoje, nós temos muitos irmãos em muitas igrejas sendo perseguidas. Com morte, tortura, né? Censura, enfim. Isso acontece muito ainda hoje. Mas qual é o meu medo? E o que eu venho trazer para vocês aqui essa manhã? Que talvez esse não seja o real perigo. Porque quando a igreja é perseguida, ela cresce. Se você for olhar na China, o cristianismo lá está crescendo. E como eles se reúnem lá? No escuro, às escondidas. Não pode ter Bíblia, não pode ter nada lá. Só que a igreja está crescendo. E o que nós vemos no Ocidente? Liberdade, mas a igreja diminuindo. Jesus, misericórdia. Que nós não precisemos passar por esse tipo de perseguição, de tortura, para valorizar o que Deus tem nos dado gratuitamente, irmão. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma bênção. Né? Bênção maravilhosa. Então nós temos a igreja perseguida? Sim. Mas pior do que isso, nós temos a igreja seduzida. A igreja, irmãos, está sofrendo um ataque massivo, sedutor, que foi o mesmo que Satanás fez lá no Jardim do Éden. Ele mostrou aquele fruto para Eva. Eva falou assim, olha, que fruto bonito, agradável, né? Bom para o paladar e tal. Pô, vamos lá pegar, olha que coisa linda. A sedução levou Eva a pecar. E além disso, ela deu ao seu marido, que também pecou. Então, irmãos, o real perigo não está na perseguição, mas sim na sedução. E se você continuar lendo as cartas de Apocalipse aqui, você vai ver que a maioria delas estavam envolvidas com sedução. E não é só sedução sexual, mas a própria Bíblia aponta que quando nós
trocamos o Deus da Bíblia por outros deuses, nós estamos adulterando. Nós estamos nos adulterando com outros deuses. Então esse é o nosso grande perigo. As mentiras de Satanás têm nos feito abandonar o primeiro amor. Qual que é a advertência que o apóstolo traz na carta número 2? No versículo 5, 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho de ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. No verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos comer do que Deus falou que era para a gente comer, irmãos. Qual que é a advertência para nós? Não deixemos de congregar. Irmãos, tem defeito? Tem falhas? Tem imperfeições? Tem. Mas nós precisamos permanecer, irmãos, congregando, estando juntos, orando uns pelos outros, servindo uns aos outros, amando a palavra. Deus sempre preservou um remanescente fiel. E nós vemos isso nas cartas. Então permaneça firme e inabalável na rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Amém? Tremores, abalos virão, mas é para remover as coisas abaláveis, para que permaneçam as que são inabaláveis. Deus vai sacudir. E o que vai cair? Tem que cair o que não é dele. O que é dele é eterno, não se move. É para sempre, tá? Então nós precisamos construir agora a igreja dele, que ele está edificando a sua igreja, construir a nossa vida em coisas eternas. Por isso, Hebreus 12:28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É isso que nós vemos que está se perdendo, irmãos. Não tem serviço a Deus, não tem a retenção da graça, não tem um modo de viver agradável a Deus, não tem reverência e não tem santidade. Essas coisas estão sendo removidas. E o que vai sobrar? Morte. Removeu isso, é morte. Não há como agradar a Deus. Então, aonde nós devemos estar? Em Cristo. Vamos nos unir. A mensagem é de união. Nos unamos como igreja, como família de Deus. Alguém já disse em certo tempo, em certo lugar, naquilo que é essencial, sejamos firmes. Naquilo que for secundário, tolerantes. Naquilo que for falso, recusemos. Em todas as coisas, o amor. Então, nós somos aqueles que discernem o santo do profano. Então, vamos reter o que é firme, o que é real, o que é essencial. Nós falamos aqui dos 5 solas. Isso é inegociável. Somente a fé, somente Cristo, somente a graça, só a Deus dar glória, somente a fé. Isso é inegociável. Detalhezinho, parede de igreja, dia de Santa Ceia, se canta antes, se canta no começo. Isso aí, irmãos, não muda nada. Firmes no que é essencial, tolerantes no que é secundário, recusamos o que é falso, mas em todas as coisas, o amor. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Essa é a mensagem que nós tínhamos para hoje. Amém? Amém? Deus abençoe. Amém. Amém. No que é essencial, firmes, né? No que é secundário, tolerante. No que é falso, recusarmos. Isso mesmo, né? Mas em todas as coisas, o amor. Então, em todos esses atos, tem que ser tudo com amor. O que é essencial, firmes, né? Com amor. É uma firmeza com amor. A tolerância é com amor. E a recusa é com amor também. Todas as coisas com amor, né? Mas nós precisamos ter esse discernimento, que isso aí é só no espírito, né? Na carne, a gente entra na aliança. A gente é ecumênico. A gente é politicamente correto. Aceita tudo. Aceita tudo.